Hoje vamos dar continuidade mais uma vez ao nosso curso de doutrina. E o tema que nos vem pelo livro do professor Kardec, nós veremos aqui, a Milka subiu um pouquinho, é o capítulo, é a parte segunda, o mundo espírita, ou o dos espíritos, que é a maior parte do livro dos espíritos, ocupa praticamente 2/3 do livro dos espíritos, e temos o capítulo 2, que ele fala de anjos e demônios. É alguma coisa que nós poderíamos aprender em termos de evolução do pensamento humano e dos conceitos que a doutrina trouxe a respeito dessas figuras, eu diria, que ocupam todas as religiões do mundo, lendas, mitos, crenças, folclore, enfim, que são anjos e demônios. Então vamos dar início ao nosso trabalho, pedindo para o Amilcar Senhor Jesus, nosso modelo guia, aquele que foi incumbido de trazer ao mundo não só os seus ensinamentos sublimes evangélicos, como também em continuidade a essa missão nos trouxe posteriormente o Espiritismo. Saudamos a vós com todo amor, com toda alegria, com toda satisfação, que os vossos ensinamentos sejam dos Evangelhos, sejam aqueles transmitidos pelos Espíritos superiores e compilados e comentados por Allan Kardec, nos possibilitam uma vida muitas vezes melhor, sobretudo quando acoplados a uma mediunidade que todos nós temos, refinada, em que tornamos-nos não só veículos, instrumento dessas forças superiores, como também somos orientados no que tange aos nossos problemas, às nossas dificuldades, às nossas preocupações do dia a dia da vida. Saudamos também, sempre, adorando, amando e manifestando nossa gratidão a Deus Todo-Poderoso, que é o Criador de tudo, se manifesta, que existe nesse mundo, em outros mundos, no infinito da sua criação. Assim, em nome de Jesus, nosso Mestre e Guia, em nome de Deus Todo-Poderoso, rogando que os Espíritos mentores da aula aqui estejam presentes e que passem energia positiva para todos os alunos e aqueles que eles mentalizam. Damos por abertos os nossos trabalhos no dia 24 de junho do ano 2013, pela graça de Deus. Assim seja. Bom, o tema de hoje é algo que se interpenetra com a superstição,
com as religiões de toda espécie, como nós dissemos, com os mitos, ou a mitologia grega, ou o mito dos nossos indígenas, é algo de caráter universal e que circula desde os tempos mais antigos, em que o homem sempre teve esse processo de imaginar representantes de Deus no mundo, como também figuras do mundo espiritual que viessem prejudicá-los. Enfim, é uma aula que vai abranger um caráter ecumênico, voltado para todas as religiões. E Allan Kardec colocou esse termo aqui, anjos-demônios, mais centrado na religião católica, porque foi a religião que mais o perseguiu. Ele, nas suas obras, na Revista Espírita, ele escreve que 30% do trabalho dele, ele teve que gastar contestando as acusações que ele recebia da igreja, cujo ponto culminante foi o Alto da Fé em Barcelona, no dia 9 de outubro de 1960, me falta exatamente a data, 9 de outubro de 1960 1860 não sei se foi, não foi 8 não, foi em 65 mais ou menos, tem que ver essa data, 1865, se não me falo, quando ele exportou o livreiro dele, o senhor, também falta o nome do livreiro que trabalhava com ele, e exportou os livros franceses para a Espanha, La Chatre, Monsieur La Chatre, e esses livros foram apreendidos na alfândega da Espanha, porque a Espanha era muito ligada fortemente à Igreja Católica, e levado à Igreja Católica, que proibiu a divulgação daquelas obras na Espanha, e lavrou ali em Barcelona, numa praça de Barcelona, um auto de fé, em que incinerou todos os livros perante 2 escrivãos e perante um sacerdote, e assinou a ata dizendo que aquelas obras eram obras que não corresponderiam à verdade e eram proibidas a sua divulgação. Esse foi o ponto culminante da perseguição que o Espiritismo teve naquela época. E de fato ele só pôde crescer, como Deus é muito sábio, na França, porque a França vinha de uma Revolução Francesa nos anos de 1789. E a Revolução Francesa, ela separou a Igreja do Estado e implantou a Primeira República Francesa. Foi a Primeira República. Então criou-se um clima de liberalismo, onde a fonte dessa libertação, cuja marca é a queda da Bastilha e a queda do imperador Luís XVI, é justamente o iluminismo, que era a filosofia das luzes. Então a filosofia das luzes empurrou D'Alembert, empurrou Voltaire, empurrou Diderot, empurrou Jean-Jacques Rousseau e outros grandes homens junto com a massa para derrubar aquele regime imperial. E com essa liberdade de pensamento, então o Espiritismo pôde crescer, já que não havia uma repressão da Igreja junto à capacidade de divulgar novas obras. Ele não teria outro lugar para ser desenvolvido.
nem nos países protestantes, como a Alemanha de Lutero, a Suíça de Calvino, Zwingli, o anglicanismo na Inglaterra, ele seria fortemente reprimido. Então, o único lugar em que ele tinha condições de prosperar foi justamente na França republicana, que depois foi restabelecida o império por Napoleão Bonaparte, traindo os ideais republicanos. De toda forma, como Allan Kardec teve, apesar de tudo, a perseguição muito forte da igreja, mas não podia ser mais do que uma perseguição, ele não podia ser preso, ele não podia ser conduzido, vamos supor, a um regime de inquisição, um julgamento de um santo, um tribunal da igreja, um auto de fé. Ele se preocupou muito em tirar certos conceitos que a igreja impôs aos seus seguidores ou à massa em geral. Talvez aí, junto com os espíritos superiores, é que nós explicamos a inclusão desse capítulo. Então vamos ver a primeira pergunta. Os seres que chamamos de anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente da de outros espíritos? Quer dizer, será que os anjos, os arcanjos, os serafins são conhecidos? Eles são diferentes dos outros espíritos? E o espírito comunicante que responde diz: não, são os espíritos puros. Esses aqui estão no mais alto grau da escala que nós vimos, a escala espírita, e reúne em si toda a perfeição. Os comentários do professor Kardec. A palavra anjo desperta comumente a ideia de perfeição moral. É isso que nós pensamos. Porém, muitas vezes ela, de forma geral, serve para nomear seres bons ou maus que vivem fora da humanidade, quer dizer, no plano espiritual. Disse o anjo bom e o anjo mau, o anjo de luz e o anjo das trevas. Nesse caso, ele torna-se sinônimo, já que não é só um espírito moralmente mais alto, ele torna sinônimo de espírito ou gênio, do latim geniu, inteligência. Nós a tomamos aqui na sua melhor significação, que é o espírito puro, embora vulgarmente isso assim não seja conhecido. Então ele começa a bater nesse conceito católico. Comentários. O vocábulo, desde as mais remotas civilizações, vem sendo empregado para designar seres do mundo espiritual, o existente fora da Terra. Nos textos acádios, ugaritas, bíblicos e outros, os anjos seriam puramente seres espirituais, ou espíritos dotados de um corpo aéreo etéreo, mas não poderiam revestir dos homens senão as aparências. Quer dizer, eles poderiam aparecer como figuras humanas, porque como espíritos eles podem moldar o seu perispírito. Então eles vão dar uma forma perispiritual compatível com aqueles que eles julgam melhor, mais adequada. Ainda segundo esses textos tão antigos, ocupariam para Deus as funções de ministros, ou seja, mensageiros, guardiões, condutores de astros, executores de leis, protetores eleitos, etc. Eu acho que não é guardiões, não, eu acho que é guardiães. Isso aqui está errado. Estariam organizados em ordens, o que para muitos estudiosos conferiria aos anjos
o símbolo de ordem espiritual, eles teriam uma hierarquia. Bem, nesse sentido, eu vou chamar alguém para me ajudar a tirar isso daqui, deve estar prendendo Saiu? Vou botar aqui em cima, obrigado. Agora está melhor, por favor. A Bíblia, na citação dos anjos, ela é muito rica. Talvez seja o texto mais rico da citação dos anjos. Aí nós pensamos alguns pontos interessantes sobre os anjos. Vamos ver primeiro a salvação de Ló em Sodoma. Nós sabemos que Sodoma era uma cidade condenada pela sua devassidão sexual, pela queda dos costumes e do moral, como também Gomorra. Eram duas cidades condenadas, iam ser destruídas. Então, lá vivia um único justo em Sodoma, que era Ló. Então, ao anoitecer, vieram os dois anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se, indo ao seu encontro, e prostrou seu rosto em terra, vendo os anjos. Gênesis. A fuga de Sodoma. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-se, toma tua mulher e tuas duas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Gênesis. Então, eis aqui uma intervenção tipicamente espiritual, que o Espiritismo coloca isso de uma forma contextualizada à doutrina. Ele não coloca como milagre, porque para o espírita que vai estudando não há milagre. Há leis divinas, há leis superiores que nós desconhecemos e atribuímos a ela milagres, não é? Mas de fato isso não é um milagre. Foram dois espíritos que formaram um pé espírito como anjos e levaram Ló com a sua esposa e filhas para fora de Sodoma antes que houvesse uma grande explosão, uma grande destruição. Por exemplo, o Salmo de proteção do rei Davi. É o Salmo 91 que nós frequentemente recitamos. Aquele que habita no santuário do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Esse é o Salmo, a abertura dele. Diz o seguinte: porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eu acho que devia ser para que me guardem todos os teus caminhos. Eu não entendi bem isso. Eu li a Bíblia, mas a Bíblia está assim. Então, Davi pede para ser guardado pelos anjos. Né? E um salmo de louvor ao rei Davi, do rei Davi também. Salmo de louvor do rei Davi. Ah, meu Deus. Louvai-o, louvar ao Senhor. Todos os seus anjos, louvai-o, todas as legiões celestes. Então aí a crença nos anjos, mas só sabe Deus que eles já conheciam o mundo espiritual como nós, os usavam outros termos. As palavras de Jesus em Mateus: porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai, com os seus anjos, então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Quer dizer, as pessoas acham que Jesus voltará ao mundo. Ora, Jesus já disse o que tinha que dizer. Dificilmente ele vai acrescentar algo do ponto de vista moral ao que ele disse. Ele nos ensinou o caminho. Então dificilmente ele voltará para ensinar o que e nos levar para onde, porque ele já esgotou todos os seus ensinamentos e exemplos. Então ele fala, na realidade, essa glória do seu Pai é justamente o reino dos céus, não é? E vai receber cada um conforme as suas obras, não é isso?
A admoestação de Jesus em Mateus: vede, não desprezeis a qualquer desses pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos no céu, os anjos de Deus, veem incessantemente a face do meu Pai Celestial. Então ele mostra que nós não devemos humilhar ninguém, porque há testemunhas invisíveis do nosso comportamento. Jesus declara o seu desconhecimento sobre o chamado fim dos tempos. Todo mundo fala, vai vir, a terra vai acabar, vai vir o final dos tempos, tudo vai ser destruído, os maus vão acabar. Mas que é isso? Isso não existe. É um processo de evolução. Nós sabemos que todo o caráter da criação de Deus é evolutivo. E a Terra não vai acabar. Se ela acabar, quem que vai ficar nela? Qual o tipo de encarnação que existirá aqui? Não é? Então Jesus diz, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos, olha só, nem esses espíritos superiores, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Então ele mostra também que ele tem até um nível de conhecimento em determinados momentos limitado, porque só o Pai é que sabe das conveniências do mundo. Jesus respondendo à turba enviada para prendê-lo no Getsemane. O Getsemane é um lugar bíblico situado no Vale do Cedron, ao pé do Monte das Oliveiras. Tem o Monte das Oliveiras e ao pé desse monte está o Getsemane. Diz Jesus para aquela turba que veio orientada pelo clero judaico para prendê-lo: acaso pensas que não posso rogar ao meu Pai e ele me mandaria nesse momento mais de 12 legiões de anjos? Uma legião é um corpo do exército romano composto de cavalaria e infantaria. Eu não sei bem o número de soldados que compõem uma legião, mas devem ser em torno de uns 300 ou 400 soldados, cavalo a cavalo e infantes a pé. Então seriam 12 vezes isso, destruía tudo. Então ele mostra aqui o poder que ele tem, mas que ele não vai fazer uso disso, porque ele tem que seguir o destino dele, que é a crucificação. Sobre a vinda do Filho do Homem, Jesus. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos aos 4 ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Então, na realidade, Jesus será um desses instrumentos de seleção espiritual na terra. Nova admoestação de Jesus: porque qualquer que de mim, das minhas palavras, se envergonhar, dele se envergonhar o Filho do Homem. Ele aqui, ó. Ele é o Filho do Homem. Ele aqui não se diz Filho de Deus. Tem hora que ele diz o Filho do Homem e o Filho de Deus, mas ele se coloca como um ser humano. Quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Quer dizer, esse dia que vai voltar lá em cima, que nós vimos na glória. A parábola sobre o mau rico. O mau rico era um rico que fez muito mau uso do seu dinheiro. E à porta dele vivia um mendigo chamado Lázaro, que, segundo na Bíblia, comia as migalhas que caíam da comida do rico, e ele era todo chagado nas pernas, e os cachorros lambiam as suas chagas. Um dia ele morre e vai para o seio do Abraão, que entre os judeus é o paraíso. Então aconteceu morrer um mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Olha só. A surpresa de Maria de Magdala com o desaparecimento do corpo de Jesus. E viu 2 anjos vestidos de branco,
sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira, outro aos pés. Então, quando ela volta àquela gruta, que tinham colocado uma pedra e Jesus estaria ali, porque entre os judeus eles envolviam o cadáver com panos, eles não sepultavam propriamente, eles envolviam primeiro com pano, depois deixaram ali naquela gruta. Quando ela chega, ela se depara com a gruta vazia e 2 anjos ali sentados. Então, essa terminologia de anjos, a gente pode talvez entender que são espíritos materializados com uma forma que seja compreensível para as pessoas que ali chegam. Está com calor, eu ligo lá. Amilcar, liga um pouquinho, por favor, a refrigerada. Bom, a libertação de Pedro do cárcere, isso está nos Atos dos Apóstolos, isso é muito bonito. Olha que coisa interessante. Herodes tinha que prender Pedro, porque ele achava que agradaria os judeus, e ele faria essa apresentação de Pedro preso na época da Páscoa judaica, que celebra o quê? Celebra a saída dos judeus do Egito, não é? Que Páscoa do hebraico é passagem, né? Então o texto é o seguinte: Herodes, tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados. Quer dizer, então havia 4 escoltas de 4 soldados com ele aqui, mas com outro batalhão, outros soldados ali, mas ali e mais ali. Se passasse por esse, ainda tinham mais 3 junto dele, né? Cada uma para que o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte dos seus seguidores a favor dele. A Bíblia que eu tenho dizia que a igreja orava por ele. Ora, não existia igreja nessa época, isso é uma basófia. Não existia essa instituição. A instituição começou com Constantino, praticamente, imperador Constantino. Então, eram seguidores dele, né? Seus amigos. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia acorrentado entre 2 soldados, que era a primeira escolta, e outros 2 estavam ali dentro da prisão, acorrentado com 2 cadeias e sentinelas à porta guardavam o seu cárcere. Estava lá. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, que nós vamos dizer um espírito. Um espírito Senhor, é um espírito. Se é um espírito que é elevado, é de Deus. E nós todos somos seres criados do Senhor. Todos somos do Senhor, todos somos de Deus. E uma luz iluminou a prisão, e tocando ele ao lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos, disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. Cingir é colocar o cinto, né? Cingir é colocar o cinto. Cingir. Cinge-te e calça as sandálias. No caso, ele usava uma bata, era puxar aquela corda para amarrar a bata. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue. Então, saindo, seguia, não sabendo o que era real, o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, já tinham passado ali as outras sentinelas, estavam na cadeia, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abria automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou
dele. Aqui é um fenômeno maravilhoso que é descrito na Bíblia e que o Espiritismo ele explica tudo isso. Não tem dúvida, né? Pela força dos espíritos, não é? Aí não tem um médium, aí não é uma casa espírita, porque os fenômenos espíritas não se dão estritamente numa casa espírita, eles se dão desde o advento da criação do homem. Desde as civilizações primitivas existe o espiritismo, não como hoje nós concebemos dentro de uma doutrina, mas sempre existiu. Então, o que me deixa às vezes incomodado é a gente dar sempre esse caráter de milagre aos fatos espíritas, quando eles são antiquíssimos, né? Desde as primeiras civilizações ocorrem, né? O aviso dado a Paulo sobre o naufrágio do seu barco quando de sua viagem para Roma. Paulo tinha sido preso e ia ser julgado em Roma pelo César. Então o barco sofreu uma tempestade, um vento que começou a ameaçá-lo a naufragar. Mas ele estava tranquilo, porque essa mesma noite um anjo de Deus, diz ele, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, nada temas, é preciso que compareças perante o César. Esse anjo de Deus, de quem eu sou e de quem eu sirvo, segundo os estudiosos do Espiritismo, é Estevão, que foi o primeiro mártir do cristianismo. Vocês lembram que Estevão foi lapidado, foi apedrejado na frente de Paulo? Na época, ele era um membro do sacerdócio e do clero judaico, era um membro do grande rabinato judaico, um doutor das leis, vocês lembram isso? E Estevão foi lapidado. Então, esse anjo a quem ele serve nada mais é do que o próprio Estevão, segundo alguns livros espíritas, inclusive Emmanuel relata isso. Bom, então ele tinha certeza que ia comparecer perante César. Bom, de toda forma, como se bem descreveu, a palavra anjo ganha diversas significações do ponto de vista moral ligado à doutrina espírita. Na medida que os fenômenos relatados não têm como intérprete apenas espíritos puros, como assinalado pelos espíritos comunicantes lá em cima. Não obstante, sob a ressalva da vulgarização do termo, saindo do lado estritamente de alta elevação moral. Então, os anjos vão ter essa vulgarização, anjo bom, anjo mau, anjo daquilo, anjo daquela, enfim, anjo da luz, anjo das trevas. Quer dizer, embora o Espírito tenha focado inicialmente que o anjo seriam os espíritos puros, mas ele ressalvou que esse termo foi vulgarizado. Porém, há o consenso de serem seres espirituais. Então, nós não temos dúvida que os anjos são seres espirituais. Isso ninguém tem dúvida. Agora, são espíritos antes de serem anjos, né? Do ponto de vista da doutrina, são espíritos. Os anjos percorreram todos os graus da escala, aqui no caso de espíritos puros. Percorreram todos, mas como já dissemos, uns aceitaram sua missão sem murmurar e chegaram mais depressa. Outros levaram mais ou menos tempo para alcançarem a perfeição. Isso nós vimos no capítulo A Progressão dos Espíritos. Considerando-se errônea a opinião dos seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas, como explicar essa crença encontrar-se na tradição de quase todos os povos? Quer dizer, a doutrina ensina claramente que nós fomos criados, os espíritos,
simples e ignorantes. Isso nós vimos na progressão dos espíritos. E que competiu a nós, através de um desejo e de um esforço próprio, associado esse desejo ao exercício do nosso livre-arbítrio, começarmos a evoluir. Então, o nosso processo evolutivo será um exercício da nossa inteligência e da nossa capacidade moral. Então, é por isso que nós estamos no mundo encarnados. O mundo não é um meio hostil a gente, é uma escola, é um aprendizado. Nós não devemos negar a nossa encarnação ou maldizê-la. Devemos entender que os fatos que ocorrem, às vezes extremamente desagradáveis, na nossa encarnação, são frutos do nosso próprio destino, porque nós, em vidas passadas, e ao transgredirmos as leis divinas, é que criamos essas anomalias que hoje, às vezes, afetam a nossa saúde, a nossa paz, a nossa forma de viver. Então, não há espíritos primariamente criados perfeitos. Isso não existe. Todos foram criados simples e ignorantes. E no livro Gênesis também é claro. E Deus criou o homem à sua imagem. O homem e a mulher os criou à sua imagem. Na Gênesis. Muito bem. Mas essa crença que está em quase todos os povos, de seres perfeitos, superiores, de onde ela vem? Bom, e o Espírito responde: tome conhecimento, teu mundo não existiu de toda a eternidade. E muito antes de ser criada a Terra, já havia espíritos em graus supremos, e por consequência os homens confundiram-nos, como sempre assim houver existido. Esses espíritos que já existiam antes da Terra ser criada, já evoluídos, depois eles migraram para a Terra. E ao migrarem, eles deram essa noção de uma perfeição que eles adquiriram em outros mundos, em outros planetas e no mundo espiritual. Muito bem. A criação de seres criados perfeitos isso não precisava estar, faz parte dos mitos, das lendas, do folclore, das crenças e tradições religiosas, praticamente em todos os povos. Todos os povos têm um protetor. Todos os povos têm um ser superior que os defende. A mitologia grega tem como o ser superior de todos Zeus. E tem o Olimpo, onde vivem esses seres não humanos, superiores, os deuses do Olimpo. Então, todos eles têm essa concepção de um ser superior que atua sobre eles. Mas, em realidade, isso é explicado porque a Terra não é o único planeta habitado no universo. Nem os espíritos nela encarnados ou que se encontrarem nas cidades e planos espirituais a elas ligados, igualmente os únicos da criação. Ou seja, nem os espíritos que estão encarnados são os únicos da criação, nem os que estão no perimundo, no mundo astral, no mundo espiritual que circunscreve o planeta Terra, que formam as cidades espirituais e que se intercambiam conosco, absolutamente. Há muito mais do que isso. E por haverem planetas e mundos espirituais mais adiantados, como também transmigrações interplanetárias, migram de um planeta para o outro, e transmigrações em intermundos espirituais, migram de um mundo espiritual para o outro, possibilitou-se a vinda desses espíritos da Terra, dando origem a essa falsa ideia. Ficou claro? Eles vieram aqui como seres mais adiantados. Há um texto aí que diz Exilados de Capela, um livro do Edgar Armand, que conta que Capela era um sistema
onde haviam planetas, e nos planetas esses indivíduos transgrediram a lei divina e foram compelidos a encarnar no mundo inferior, que foi a Terra. E esses capelenses, né, porque Capela é uma constelação que está lá no céu, tem a forma de cabra, Capela é cabra. Aí vieram para cá e formaram os hebreus, primeiro os egípcios. Os hebreus formaram os povos indo-europeus, os atlantes e outros povos. Mas essa coisa do Edgar Armand também não tem comprovação. De qualquer forma, existe essa transmigração interplanetária, sim, existe. Existe o que nós vimos dos reveladores espirituais em outras aulas, sim, que são missionários, são avatares, são messias, são cristos que vêm para alavancar o progresso do mundo. Bom, de toda forma, ao se apropriar dessa cosmogonia espiritual, cosmo é universo e gnosis é conhecer, cosmognose, conhecimento do universo espiritual, no caso, conhecimento do universo espiritual, sem, entretanto, dizê-lo, o psicólogo suíço Jung, Carl Gustav Jung, criou o conceito de inconsciente coletivo. O Jung foi um sujeito que ele foi muito para o espiritismo, mas ele não pôde ir mais, ele se acovardou por problemas da academia, por problemas, ele não teve uma coragem do Kardec, mas ele chegou e se apropriou e traduziu isso na psicologia dele. E um dos lados psicológicos é o chamado inconsciente coletivo. O que é o inconsciente coletivo dele? São fatos, crenças e sentimentos comuns encontrados em todos os povos. Quer dizer, todos os povos têm esses sentimentos, essas crenças, seja na Índia, seja na Ásia, no Oriente Médio, seja na América Latina, são crenças comuns que estão bem estruturadas em suas lendas e seus mitos, né? E como, por exemplo, as pirâmides. As pirâmides estão nas civilizações pré-colombianas, antes de Cristóvão Colombo chegar. Existe entre os incas, maias e astecas. Existe também entre os egípcios, os hindus e tantas outras. Então, ele se apropriou disso, mostrando que havia alguma coisa coletiva que seria inconsciente, mas seria comum essa ação inconsciente para todos. Não vamos esquecer que ele é um discípulo do Freud, e Freud foi quem criou a psicologia do inconsciente, né? Uma nova psicologia. E ele foi um discípulo e depois foi dissidente. Então, Jung chamou isso esse texto, que na realidade é o inconsciente espiritual, o que é próprio da cultura do conhecimento dos espíritos, encarnado nas diversas regiões da Terra, em épocas diversas, formando civilizações diversas. Então, o inconsciente coletivo do Jung, na realidade, são milhares de espíritos que já têm conhecimento, só que encarnaram desde a Lapônia, desde lá da Sibéria até os aborígenes australianos, aqui embaixo, e formaram esses conhecimentos gerais, e que ele deu essa tônica que todo mundo vai, mas na realidade a base de tudo isso é a base espiritual. Aliás, o que a gente pode dizer de inconsciente coletivo, a gente pode dizer que está bem respondido por Allan Kardec quando ele fala das leis divinas, porque quando o homem foi criado, aliás, o espírito foi criado, ele criou e deixou em cada espírito o conhecimento de Deus
e o conhecimento das leis divinas. Quer dizer, ao sermos criados, nós recebemos uma espécie de chip sobre a existência de Deus e sobre a existência de leis divinas. Por isso que todas as civilizações têm uma concepção de um ser superior, seja qual for. Então, isso é uma coisa da criação do espírito, que foi traduzido aí como se fosse algo psicológico, né? De toda forma, de acordo com o que se ouviu vulgarmente, os espíritos, a classificação dos anjos, segundo o espiritismo, chamados espíritos puros, são chamados muitos de anjo, arcanjo, serafim. Na realidade, eles pertencem à primeira ordem da escala espírita, que nós vimos, a ordem mais elevada, que é a ordem que espíritos que não reencarnam aqui. Então, nós temos algumas imagens de anjos e de arcanjos. Aqui é um anjo. Vocês vão perguntar, mas um anjo é assim, com essas asas, com essas coisas? Ele absolutamente não é assim. Mas ele tece ele imagina assim. Ele forma um perispírito assim, para se apresentar. Tá claro? É igual um artista que vai subir ao palco de um teatro e representar um determinado personagem. Então ele vai ao palco para representar aquele personagem. A vestimenta dele, não é isso? Tem que estar condizente ao personagem que ele representa, né? Então isso aí são imagens. Isso aqui é uma imagem de anjo com as duas asas. A do arcanjo é mais complexa, porque é mais elevado. Aqui acho que é o tal do arcanjo São Gabriel, segundo a gente tirou lá do Google. E aqui é um serafim que tem mais asas ainda. Parece que eles querem medir a grandeza também, espelhar a grandeza deles pelo número de asas. Mas tudo isso é uma figuração que pode ser modificada de acordo com a vontade dos espíritos. Bom, posto isso, e Allan Kardec disse isso, e faltou aqui um item que eu tinha que dizer que essas imagens são produto do perispírito, né? Que eles produzem essas imagens pelo perispírito. Agora vamos estudar os demônios. Há demônios no sentido que se dá essa palavra, demônios. Aí os espíritos respondem, se houvessem demônios, eles seriam obras de Deus. E como Deus poderia ser justo e bom se tivesse criado seres eternamente infelizes e voltados para o mal? Se há demônios, é em teu mundo inferior, é em outros semelhantes que eles residem. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo, e é que acreditam agradá-lo pelas abominações que cometem em seu nome. Então o demônio não existe, mas o espírito é até agressivo. Se tem algum demônio que está encarnado junto com vocês aí na Terra. A palavra demônio não implica a ideia de espírito mau, a não ser na sua moderna significação. Quer dizer, criação da teologia católica propriamente, ou judaica, tanto faz. Pois o termo grego daimon, de onde se origina, significa, vem do latim, aqui tem um erro também, vem de daimon, gênio, inteligência, que em latim é gênio. Era aplicado aos seres incorpóreos, bons ou maus, indistintamente. Daimon era gênio em grego. Bom, isso é na sua origem. Observa a deturpação da definição original da palavra demônio, configurando-lhe assim um ser espiritual, mau e diabólico.
Veja-se sobre o demônio o que nos diz o novo dicionário Aurélio. Então vamos no Aurélio ver o que diz o demônio. Nas crenças da antiguidade e no politeísmo, gênio inspirador, bom ou mal, que presidia o caráter e o destino de cada indivíduo. Quer dizer, até o demônio podia fazer alguma coisa boa. Isso nas crenças antigas. Nas religiões judaica e cristã, um anjo mau que, tendo se rebelado contra Deus, foi precipitado no inferno e procura a perdição da humanidade. Gênio, representação do mal, espírito maligno, espírito das trevas, Lúcifer, Satanás, Satã, diabo e personificação do mal. Então, essa palavra daimon, que é gênio do grego, ela foi sofrendo todas essas alterações, aí as mais absurdas possível, para criar justamente na teologia dessas religiões um ser que ameaçasse eles, porque as religiões precisam ter seres criados para ameaçar os seus seguidores, como também ter seres criados para proteger os seus servidores. E entre esses seres que ameaçam, esses seres que protegem, há um Deus Todo-Poderoso, e entre esses dois e Deus Todo-Poderoso, a religião nomeia um clero específico para intermediar a salvação, entre aspas, desses seus profitentes seguidores. Quer dizer, a religião constrói um castelo de fantasias, né, para poder exercer um poder de ameaça ou de salvação, poder esse que ela utiliza em benefício próprio. Não é? Por demônios, de acordo com a acepção vulgar da palavra, como acima se viu, entende-se seres essencialmente malfazejos, os quais, como todas as coisas criadas, seriam igualmente criados por Deus. Então, a religião começa a falhar aqui, né? Nessa ameaça. Quer dizer, que Deus ia criar um ser mau, mas Deus é justo, é bom, é misericordioso. Como é possível? Ora, Deus, que é soberanamente justo e bom, não pode ter criado seres naturalmente criados para o mal, por sua própria natureza, e os condenados pela eternidade. Caso contrário, seriam tão eternos como ele, Deus, havendo, pois, muitas potências soberanas. Quer dizer, o próprio diabo, o próprio demônio, teria a eternidade de Deus e lutaria contra o próprio Deus, como a gente vê na teologia, o que é um absurdo, já que Deus é inteligência suprema. Essa é a pergunta aqui do próprio Espiritismo, e a causa primária de todas as causas. Ele é o amor, a sabedoria. Dele não poderia sair nenhuma criação do mal. O mal que vem é a ignorância do indivíduo a respeito da sua origem, da sua potencialidade no bem e da existência de um Deus cheio de amor e bondade. Aí Allan Kardec comenta: a primeira condição de toda doutrina é de ser lógica. Então, a doutrina tem que ser lógica. Ora, a dos demônios, no seu sentido absoluto, falha nesse ponto. Ela não é lógica. Por que não é lógica? Aliás, nos povos primitivos, que ignoram os atributos de Deus, admitindo entidades malfazejas, segue-se compulsivamente acreditar em demônios. Eles são ignorantes. Então, como não conhecem os atributos que nós conhecemos de Deus, eles acreditam nesses demônios. Não é isso? Porém, aquele que faz da bondade de Deus atributo por excelência, torna-se ilógico e contraditório que ele, Deus, tenha criado seres voltados ao mal, destinado perpetuamente a praticá-lo. Isso seria a negação da sua bondade. E Deus não pode se contradizer. Uma doutrina que vai de encontro à lógica e à razão só poderá encontrar apoio aonde? Aonde? No fanatismo, no fundamentalismo religioso, no sentimentalismo,
nas tendências à passionalidade, quase histéricas às vezes, as emoções, né? Por quê? Porque todo esse quadro emocional, psicológico emocional ou irracional, vem do raciocínio, vem da capacidade do indivíduo pensar. E também isso aí é reforçado pelas ameaças teológicas, quase sempre de caráter dogmático. Quer dizer, essas religiões ameaçam, mas não explicam, porque são dogmáticas. E o dogma é um princípio inquestionável, segundo as religiões. Então elas vão se apoiar no demônio, não na lógica e na razão. Porque se nós trouxéssemos aqui um desses que vive falando em demônio, ele não fala Satanás, né? Não é Satanás, que é o nome mais usado hoje? Satanás, aí falando de Satanás, nós começássemos a ter um diálogo com ele, baseado apenas em argumentos lógicos, cairia por terra tudo isso. Mas, infelizmente, o povo gosta de se iludir. O povo não gosta de pensar. É mais fácil viver uma fantasia, uma ilusão, um sonho, algo milagreiro, né, do que pensar isso, né? Agora, muitos, os defensores do demônio, se apoiam nas palavras do Cristo, porque Cristo fala isso na Bíblia. E Allan Kardec diz: certamente não seríamos nós que iríamos contestar a autoridade dos seus ensinos, que gostaríamos de ver mais no coração do que na boca. Quer dizer, ele critica. Eu não vou contestar o que está dito lá, mas eu gostaria muito mais que as pessoas praticassem o que Jesus diz do que ficar falando. Mas estariam bem seguros no sentido que ele atribuía as palavras demônio, essas pessoas. Não é sabido o rico emprego por Jesus de figuras de linguagem, que são metáforas, para a construção de um estilo metafórico, alegórico, e subsequentemente moral, alegórico, metafórico, moral, que são as parábolas de Jesus? E deve-se tomar ao pé da letra tudo que os evangelhos apresentam? Não queremos outra prova além dessa passagem. Vamos lá. Logo após esses dias de aflição, o sol obscurecerá e a lua não mais dará sua luz. As estrelas cairão do céu e as potências celestes serão abaladas. Em verdade vos digo que essas gerações não passará sem que todas essas coisas se tenham cumprido. E nós não observamos a cada dia a ciência contraditar a forma do texto bíblico no que se refere à criação e ao movimento da Terra. Cada dia a ciência, como é que vai cair o sol obscurecer, a lua vai perder a luz, as estrelas vão cair do céu e tudo será abalado. Que força será essa? A física não aceita isso. Para que movimente-se todo esse sistema, nós temos que colocar imprimir ao sistema gravitacional, a mecânica celeste, uma força nova, uma quantidade de impulso, uma força nova que produza o desequilíbrio dessas forças. E como isso vai ser possível? Nós não conhecemos isso, a ciência desconhece. Portanto, não ocorrerá o mesmo com algumas figuras da linguagem empregadas pelo Cristo, cuja fala tinha que se adaptar aos tempos e culturas da sua época. Quer dizer, não é mais uma alegoria? Aliás, eu tenho duas alegorias aqui, que eu coloquei, a datilógrafo não digitou, eu estava cansado. São duas passagens da Bíblia que estão aqui citadas na referência bibliográfica do Evangelho segundo o Espiritismo. Uma diz assim, Jesus diz: não penseis que eu vim trazer a paz, eu vim trazer a espada.
Essa é uma. Mas como é que Jesus veio trazer a espada, se ele prega o amor? Está lá. Está acho que é em Mateus, mas tem a citação aí na bibliografia. E outra disse o seguinte: o que eu quero é que a terra pegue fogo, e que se fogo acenda, rapidamente incendeie. Como é possível isso? Jesus dizer que quer a terra pegue fogo, incendeie. Então isso tem que ver o que está por trás desse texto, nessa figuração de Jesus. Então não adianta interpretar uma linguagem metafórica, como essa aqui, dias de aflição, ao pé da letra, porque aí nós realmente fugiremos do que Jesus tentou nos passar. Bom, aí nós tomamos um exemplo muito interessante, que é Soneto de Augusto dos Anjos, psicografado pelo Chico Xavier. Para que vocês vejam, a poesia, ela é feita só de metáforas, a boa poesia. O poeta, eu acho que de todas as artes literárias, a poesia é a mais bonita, é a mais difícil, porque ele, numa boa poesia, ele consegue fechar coisas que levariam nós páginas e mais páginas para ser dita. E o poeta consegue construir isso metaforicamente, né? Então, nós tomamos uma poesia do Augusto dos Anjos, que foi publicada no livro da União Espírita Mineira. E eu vou traduzir essa metáfora para vocês depois transporem essas ideias para interpretar a Bíblia, não fazendo a leitura literal, nem entrando dentro dessa concepção de demônio. Então, olha que poesia bonita do Augusto dos Anjos. E Chico Xavier foi o psicógrafo. Houve tempo em que a ciência positiva, que é a ciência factual, aquela baseada em fatos, na objetividade do fenômeno, né? A ciência positiva, na aridez do seu método ilusório, quer dizer, o método que ela emprega é o método de observação experimental, construía castelo transitório da grande negação definitiva. Então, a ciência, dentro de tudo isso, baseada no método de observação experimental, procurava negar fatos que não fossem objetivados, positivados. Aliás, o pai desse positivismo é o filósofo francês e pai da sociologia, Auguste Comte, né? Tudo era matéria primitiva, no centro do seu modus vibratório, impressionando o mundo do sensório na eterna vibração da força viva. Porque o Comte dizia, só existe o que é perceptível, só existe o que é da senso-percepção, da visão, da audição. Então só existia o que é perceptível, o que é sensível. Mas Kardec abre as últimas cortinas e sobre o mundo de cadaverinas, depois eu vou explicar, apresenta outra luz gloriosa e forte. Cai a muralha do materialismo e a fé raciocinada vence o abismo, transpondo a escuridão da própria morte. Olha que Augusto dos Anjos conseguiu dizer. Olha como uma poesia é a literatura das literaturas. Vamos interpretar isso. As palavras sublinhadas são construções metafóricas e que aqui procuramos abrir a sua interpretação. Quer dizer, a palavra, na metáfora, ela não tem o seu significado literal. Água, na metáfora, não será água. Pode ter outro sentido de acordo com o contexto da poesia. Fogo não será fogo, pode ser purificação. Enfim, é o uso de uma palavra em que o seu texto não é, a sua definição não é aquela, a sua significação não é aquela, e sim uma outra simbólica.
Está claro isso? Está claro? Então, Jesus era metafórico. Então não adiantava querer levar Jesus como foi levado. Então vamos ver o que ele quer dizer. A primeira frase lá, Milka, desce lá. Na aridez do seu método ilusório. Agora vamos ver aqui a aridez. Aridez, esterilidade, terreno incapaz de fazer germinar a semente do saber, nesse caso aqui. O método científico, que ele chama ilusório, quando aplicado ao estudo dos fenômenos da vida espiritual, sem sofrer as necessárias adaptações, é incompetente. Então está ali a aridez do seu método ilusório. Segundo, lá em cima, vamos lá em cima, construía castelo transitório. Vamos aqui embaixo. Castelo transitório diz da fragilidade das doutrinas e edificações científicas frente ao passar do tempo. Ah, meu Deus, quanto eu! Do tempo. A doutrina, coitada, ela vai ser destruída. A gente tem uma frase em imunologia, que toda hora a gente está mudando. A imunologia é uma das áreas da medicina ou da biologia que muda mais, que diz: imunologia, o sol nunca se põe. Não tem dia de amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer. E é transitória. Sim, claro que o castelo é transitório. A edificação científica, a doutrina científica, ela vai um dia passar pelo tempo, o tempo vai modificá-la. E lá em cima, da grande negação definitiva, olha só que absurdo. Nada é definitivo em termos de investigação e pesquisas científicas. Tudo se modifica com as novas descobertas, que criam novos modelos e paradigmas. Tudo se modifica. Nós estamos mudando, as coisas cada dia mudam mais, as teorias cada dia dizem mais coisas, a física, a química, a biologia, tudo vai sendo modificando e cria novos paradigmas. Pode-se dizer em ciência, a utopia de hoje é verdade de amanhã. Isso aí é impossível. Eu não sei se ele vai conseguir. Você vai conseguir ligar aqui, religar aqui, Amilca? Hein? Vai ou não vai? Vai? Então desce aqui. Então nós estamos vendo umas coisas muito bonitas, né? Como Augusto Duano está tecendo a limitação da ciência material que quer desconhecer o mundo espiritual. Mas isso ele faz numa construção literária belíssima, em pouquíssimas palavras. Tá, andar aqui mesmo sem... Vocês têm apostila, né? Negação definitiva. Nós dissemos, nada é definitivo. Nada. Na ciência, não é? E tudo é modificado pela investigação e pela pesquisa científica. A utopia de hoje é a verdade de amanhã. Mas Kardec abre as últimas cortinas. Quer dizer, abre o que veda, o que está escondido, não é? Abre as últimas cortinas que está vedando. E sob o mundo de cadaverinas, cadaverina é uma mina que é produzida pela deterioração das proteínas cadavéricas, né? O cadáver em putrefação, quando morto, ele produz uma mina, que exala um mau odor. Então ele quer dizer, ele fala das cadaverinas. É sob o mundo das cadaverinas, desse mau humor, desse mau odor, né? Apresenta a luz gloriosa. E a fé raciocinada vence o abismo. O que é o abismo? É aquilo que separa o saber da ignorância, a verdade da fantasia, o real do irreal. Transpondo a escuridão da própria morte. Então ele vence a ignorância da própria morte, chega
à realidade espiritual. Então, esse texto aqui é um texto todo metafórico, mas uma beleza linda. Para quem gosta de poesia, é difícil, ninguém gosta de ler poesia. Gosta? Quem gosta de ler poesia? Ninguém gosta. Quem lê um pouco Fernando Pessoa já está bom, né? Bom, então isso era Jesus. Isso era Jesus na sua época e é nessa época ainda em que as pessoas não entendem isso. Isso também, como um professor, me dói, porque não estudam, não sabem e vivem nessas fantasias, não é? Dessas irrealidades. E continua Kardec. Os homens fizeram com os demônios o que fizeram com os anjos, da mesma maneira que acreditaram existir seres perfeitos desde toda a eternidade, tomaram os espíritos inferiores para serem perpetuamente maus. A palavra demônio deve ser, consequentemente, entendida como os espíritos que integram a terceira ordem da escala espírita, do capítulo Imperfeitos, que frequentemente não são melhores que os denominados por esse nome, com a diferença de seu estado ser apenas transitório. Então, o demônio é aquela ordem de espíritos perfeitos que nós vimos, tem 5 classes. São os espíritos mais atrasados, né? São esses espíritos imperfeitos que se rebelam contra as suas provações e, consequentemente, sofrem por mais tempo, mas também alcançarão a perfeição desde que queiram e se esforcem. Então, são esses que se rebelam, são sempre revoltados. Aqui na Terra também nós não podemos estar revoltados, porque a revolta, em última análise, é uma agressão à justiça divina, é um inconformismo com a própria justiça de Deus, porque isso tudo vai sendo desenvolvido pela própria justiça divina. Então, no final, nós estamos voltados contra Deus. Então, nós devemos entender que tudo isso é necessário para a nossa evolução espiritual e para a nossa felicidade. De alguma maneira, está ainda aí? Gostaríamos de aceitar a palavra demônio sob essa restrição. Mas como o vulgo e a cultura na atualidade entende nesse sentido restrito, poderia se induzir ao erro, o qual abriria as portas para a generalização dessa falsa crença, ou seja, existência de seres especialmente criados para o mal, que é um absurdo. Satanás é, com toda a clareza, a personificação do mal sob a forma alegórica, metafórica, já que seria absurdo admitir-se um ser maligno lutando contra Deus, de igual para igual, e cujo único objeto é confrontar os desígnios de Deus. Isso é absurdo. Como o homem precisa de figuras e imagens para impressionar sua imaginação, sumiu. Pintou seres incorpóreos com formas materiais, que lembrem os seus atributos, seus defeitos. Então, o que está vendo? Aliás, o caráter alegórico de Satanás, uma das figurações do demônio, foi objeto de estudo desse trabalho. Nós estudamos isso no capítulo 1, Progressão do Espírito, pergunta 121 em comentário. Foi assim que os antigos, querendo personificar o tempo, deram-lhe a figura de um velho como uma foice e uma ampulheta, né? É o tempo. Representá-lo por uma figura de um jovem seria um contrassenso, representar o tempo. O mesmo ocorre com as alegorias da fortuna e da verdade. Os modernos representaram os anjos, os espíritos puros, numa figura radiosa, de asas brancas, símbolos da pureza. Satanás com chifres, garras e atributos da bestialidade, símbolo das paixões inferiores. O vulgo, que toma as coisas ao pé da letra, viu nesses símbolos entidades reais, como outrora vira Saturno nas alegorias do tempo. Então está aqui, classificação dos demônios, de acordo com o que existe. O Espiritismo aceita eles como espíritos imperfeitos, mas pode ser chamado de demônio, Satanás, Lúcifer, Satã, Diabo, e vai por aí.
e são a ordem mais inferior da escala espírita. Então aqui temos uns exemplos das criações de demônios. Esse aqui, ó, é o Satanás. Eu tenho que rir, desculpa. Esse é o Satanás, pessoal. Conseguimos fotografar o Satanás. Fotografar o Satanás, pô. É? Esse daqui é o diabo, só que ficou um pouco escuro, mas está lá o chifre dele. Conseguimos pegar o diabo também. E esse aqui é o demônio tocando um violino para o cara dormir, hipnotizando. Bom, esse é o final da aula. Então, o que é que sobra de tudo isso? Sobra uma visão muito bonita da doutrina espírita, porque ela consegue explicar tudo isso e nos dá uma força muito grande. Porque quando vão fazer o exorcismo de pessoas que estão obsediadas, e numa obsessão às vezes muito forte, que nós chamamos de possessão, que o espírito pega o médium e até a parte motora do médium, ele atua sobre o médium, controlando os gestos, a atitude do médium. Então vai lá o sujeito com uma água benta e vai benzer e diz: retro Satanás, retro Satanás. Retro é para trás Satanás. E nós na doutrina espírita procuramos mostrar que é um espírito entrevado, ignorante, e fazemos a prece a Deus, a Jesus e os bons espíritos que intervenham ali, produzindo então aquela modificação e o obsessor saindo. Então o espiritismo, como vocês viram aí, a gente conseguiu fotografar esses demônios, que é uma figuração até interessante, mas na realidade isso pode ser visto por muitos médiuns da casa, videntes. Não, eu vi o Satanás. Cadê a Ida Larosa? Ela é minha companheira disso. Eu vi a Virgem Maria, Paulo Apóstolo, e tinha uma médium que via toda a Bíblia aqui, todos os apóstolos, e foi embora, por isso que eu posso dizer. Então, na realidade, às vezes um espírito pode se apresentar sob essa imagem, tá? E iludir o médium vidente, que a evidência é muito difícil. Uma boa parte dos videntes estão vendo perispíritos formados de uma maneira falsa, fictícia. E outros até veem suas formas de pensamento, porque eles pensam em Satanás, imaginam Satanás, e aquela forma de pensamento, ela ganha uma configuração, eles estão vendo o que eles pensam. São as formas de pensamento. Então o Espiritismo abre os braços para nós e nos liberta desses demônios, daquele chifrinho, daquele rabo, daquelas coisas todas, e nos deixa totalmente à vontade, porque a nossa segurança está em Deus, está na nossa boa ação e na fé, na justiça e na bondade divina. E da mesma forma isso acontece com os anjos, que na realidade são espíritos elevados, que vêm nos ajudar a vencer as vicissitudes da vida. Então, a aula de hoje foi justamente que Allan Kardec quis passar, finalizando esse ponto, para mostrar que essas concepções de demônio e de Satanás até hoje sobrevivem, depois dele. Só que hoje isso aí é fruto de comércio, né? Comércio. A gente vê isso bem documentado na televisão, né? Toda hora um Satanás baixa em alguém, rola, depois sai, né? Aquelas coisas todas. Mas para nós, a gente vê com bastante tranquilidade, não acreditamos nisso, entendemos Jesus pela metáfora dele, pelo discurso simbólico e não literalmente. Daí a nossa liberdade e aquilo que Jesus disse sempre: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E o Espiritismo veio para nos libertar dessas concepções medievais e tão antigas que só prejudicam
só nos deixa inseguro e com fobias. Quando o médium vem com essas coisas para nós devemos só ouvir. Quando numa consulta qualquer, alguns médiums incorporando o espírito dizer essas bobagens, nós ficamos na nossa, porque a gente não vai discutir em cima de absurdos, né? Nós não queremos discutir. Então nós temos que ser coerentes, e a coerência está na própria doutrina espírita. Então vamos à prece de encerramento. Jesus, Divino Mestre, Senhor, alegramos-nos aqui porque vemos quão verdadeiras são as suas palavras. Quando vos disseste, conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. E esses ensinamentos da doutrina espírita vão nos dando o caráter libertatório, vão nos tirando o medo da vida, vão fortalecendo a nossa autoestima, vão incorporando a nossa fé. Esses ensinamentos vão nos deixando felizes, sem preconceitos, sem ideias pré-formadas, conscientes que é um Deus da justiça, da bondade, da misericórdia e do amor. É sob esse clima de entendimento e de paz que nós pedimos por todos esses nomes desses irmãos que estão aqui nesses papéis, em especial por Natália Rodrigues da Silva, Avenida Alberto Torres, 184, apartamento 107, Alto, Teresópolis. Que essa menina seja ajudada, Senhor. Pedimos por todos esses nomes aqui em prece, aonde estiverem, toda essa família que também necessita de ajuda, e pedimos por todos esses irmãos que estão com os tipos mais graves de doença, que sejam ajudados espiritualmente, porque o verdadeiro alimento será sempre aquele pão que Jesus disse: eu sou o pão da vida, e aquele que comer do meu pão terá a vida eterna, ou seja, o conhecimento, a sabedoria, a liberdade que a doutrina espírita veio nos trazer. Assim, ao encerrarmos a nossa aula, elevamos o nosso pensamento a Deus, na prece que vós, Jesus, nos deixastes. Vamos todos juntos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Em nome de Jesus e pela graça de Deus Onipotente, damos por encerrada a nossa aula no dia 24 de junho do ano 2013, pela graça de Deus. Assim seja. Obrigado, pessoal.